Queridas irmãs, queridos irmãos, que o Mestre Jesus possa envolvê-los com muito carinho, com muita luz e com muito amor. Este é o quadro Conversando sobre Jesus no canal do Lar Ismael no YouTube. E hoje nós vamos trazer uma página do livro A Eterna Mensagem do Monte, do espírito Leon Tolstói, psicografado por Célia Xavier de Camargo. Está no capítulo 8, chama-se A Volta de Jesus. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Está em João, no capítulo 11, versículo 25 e 26. Daniel estava muito triste. O bondoso Mestre Jesus, que amava todas as pessoas e ainda mais as criancinhas, fora preso, julgado e condenado a morrer numa cruz, entre dois ladrões. Daniel era ainda pequeno, mas compreendia o que significava. Não veria mais o doce Rabi e nem ouviria as belas palavras que ele dirigia ao povo. Aprender a amar aquele carpinteiro galileu, cheio de amor e de paz, que curava os doentes que o procuravam, os paralíticos, os cegos, os leprosos, os surdos mudos, os endemoniados, que abraçava os pequeninos com infinito amor e dizia: Deixai que venha a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino de Deus é para os que se lhe assemelham. A mãe não deixou que Daniel visse o mestre pregado na cruz, para poupá-lo da dor que a visão estarrecedora de Jesus no madeiro com certeza lhe traria. Mas sozinho em casa, o menino compreendeu que tudo já terminara, pelo silêncio que pesava sobre a cidade e pela tristeza que via no rosto de quantos eram seus seguidores e que passavam pela rua. Ficou doente de tanta tristeza e não conseguia sair do leito. Levanta-te, Daniel, vai brincar, dizia a mãe preocupada, mas ele não tinha disposição nem vontade de deixar o leito. Na hora da refeição, a mãezinha preparava iguarias que ele apreciava, mas o menino respondia desanimado: Não tenho fome. Durante 2 dias, Daniel permaneceu assim desalentado, até que no 3º dia, ouviu gritos na rua: Hosana, hosanas, o mestre voltou. Jesus está vivo, hosanas ao Senhor, aleluia, aleluia. O alarido era grande e Daniel quis saber a razão de tanta alegria. Uma amiga de sua mãe bateu na porta e informou: Alegrai-vos, Jesus está vivo, ressuscitou dentre os mortos. É só o que se comenta em toda a cidade de Jerusalém. Aleluia, aleluia. Daniel levantou-se de um salto, sem poder acreditar no que ouvia. Mas é mesmo verdade? Sim, Maria de Magdala foi ao túmulo em que Jesus estava enterrado e encontrou-o aberto e vazio. Então ele lhe apareceu e conversou com ela e mandou até um recado a seus discípulos mais chegados: Chegou o grande dia do Senhor, alegrai-vos, Jesus não morreu, hosanas ao filho de Davi. E saíram todos para comemorar nas ruas a volta do mestre. O menino, já curado da enfermidade que prostrara no leito, repetia também cheio de alegria o estribilho: Aleluia, aleluia, Jesus está vivo, ele não morreu, hosanas ao Senhor. Daniel compreendeu que o Rabi voltara dentre os mortos para dar alento aos seus discípulos e comprovar a imortalidade da alma. Comprovar a importância da vida futura que ele não se cansara de pregar.
Uma grande paz inundou o coração dos seus seguidores naquele dia, a par da doce esperança no futuro que os aguardava, convicção profunda nos ensinamentos por ele deixados e, sobretudo, fé robusta em Deus, aquele Pai bom e magnânimo do qual Cristo tanto lhes falara. Daniel cresceu, tornou-se homem e sempre foi fiel ao seu mestre nazareno, a qual ele tanto amava. Tornou-se cristão devotado ao Evangelho e um propagador incansável da Boa Nova. Anônimo, sua vida foi um hino de paz, de esperança e de fé no mundo melhor, como a de tantos outros que passaram desconhecidos para a posteridade, mas que deram a sua contribuição inestimável na implantação do cristianismo na face da terra. A ressurreição de Jesus é dos fatos mais importantes de todo o Evangelho. É a complementação indispensável do trabalho desenvolvido pelo Cristo de Deus no planeta, a qual acrescenta veracidade e solidez aos ensinos que pregou durante os 3 anos do seu messiado. Após a volta de Jesus às esferas superiores da vida, seus discípulos ficaram perdidos, desnorteados, atemorizados. Criaturas comuns temiam o poderio dos sacerdotes do Templo de Jerusalém, inimigos declarados do Mestre, e os romanos, opressores da raça, tanto temiam que, exceto algumas poucas pessoas, entre elas Maria, sua mãe, Maria, a redimida de Magdala, e João, o seu mais jovem discípulo, todos os demais o abandonaram na hora extrema. Em virtude da ação repressora do poder público, que desejava acabar de uma vez por todas com a doutrina nascente, exterminando os seguidores, como já o haviam feito com o seu mestre, eles se mantiveram escondidos a portas fechadas nos primeiros dias. O desespero, o terror de serem descobertos, a insegurança e a dor por terem perdido aquele que era a luz do mundo, fazia com que enorme desânimo se abatesse sobre os seus discípulos. Após terem convivido com o Mestre durante tanto tempo, gozando da sua companhia, ouvindo suas palavras vazadas em profundo amor e especialmente sentindo as emanações lúcidas de sua presença divina, era natural que se ressentisse da falta de sustentação vibratória. Retornavam ao ambiente psíquico que lhes era próprio, de acordo com a condição espiritual de cada um. E a mudança era muito grande, imensa, insuportável. Foi nesse momento psicológico que Jesus apareceu, dando testemunho de tudo quanto afirmara anteriormente. Mandara um recado por Maria de Magdala, mas eles não acreditaram nela, julgando-a indigna da graça de ser a primeira a poder ver e ouvir seu querido Rabi, crucificado à frente de toda a multidão. Se era mesmo verdade que o Cristo ressuscitara, por que não apareceu ante Maria, sua mãe, ou algum discípulo mais chegado, como João, a quem ele dedicara sempre atenção especial, ou a Simão Bar-Jonas, a quem chamava Pedro, ou a Tiago, filho de Alfeu? Seria crível que Jesus se apresentasse em toda a sua glória para testemunhar a veracidade dos seus ensinos e glorificar a Deus perante uma mulher que reconhecidamente tivera vida dissoluta e era desprezada por todos, como Maria de Magdala? Era bem verdade que, desde que conhecera o Rabi, ela modificara radicalmente seu comportamento, desfazendo-se da sua luxuosa vivenda, repartindo seus bens com os pobres e passando a segui-lo por todos os lugares. Mas, ainda assim, daria para confiar nela? Seria sua conversão definitiva ou se cansaria da pobreza e do desconforto, retornando aos hábitos antigos? Tais cogitações dominavam a mente dos aterrorizados discípulos do Nazareno, que discutiam o assunto entre si, quando ele se apresentou no meio deles, dizendo: paz seja convosco.
Jesus surgia-lhes como nos mais belos dias da sua passagem pela terra, lembrando-lhes com a sua presença os inesquecíveis momentos que haviam passado com ele na Galiléia distante, a convivência fraterna e amiga. Seus corações se encheram de júbilo naquela hora sublime. Então, tudo que Maria de Magdala lhe dissera era verdade. Envergonhados perante as suas consciências, permaneciam em silêncio. Jesus, porém, não estava ali para censurar o comportamento de quem quer que fosse. Chegou como amigo que deseja tranquilizar seus afeiçoados. E sentou-se e comeu com os atônitos e maravilhados discípulos que mal podiam acreditar em tamanha felicidade. Conversou com eles, orientou-os sobre o que deveriam fazer, demonstrando cabalmente a realidade da verdadeira vida. A partir daquele momento, mudança radical operou-se em suas existências. Já não eram mais as perplexas e temerosas criaturas que o Mestre encontrara. Transformaram-se de homens inseguros e vacilantes em seguidores confiantes e valorosos do Evangelho do Cristo. Ainda muitas outras vezes, Cristo esteve com eles, e até mesmo com Tomé, que, não estando presente na primeira aparição de Jesus aos discípulos, não acreditaram no testemunho dos demais companheiros. Com gentil solicitude, o Mestre falou diretamente com o amigo incrédulo, mostrando-lhe suas chagas e permitindo que Tomé as tocasse. Por 40 dias, Jesus conviveu com seus discípulos, fortalecendo-lhes a fé e dando-lhes as derradeiras orientações importantíssimas para a implantação da Boa Nova na face da terra. Desde então, seus companheiros transformaram-se em arautos sinceros e devotados, dedicando-se com ardor à propagação da mensagem cristã, que atravessaria o tempo e o espaço como um roteiro de luz para toda a humanidade. Para o cristianismo nascente, era o coroamento indispensável da obra do profeta Galileu, acrescentando veracidade e testemunhando a excelência do código moral admirável que trouxeram ao mundo, conhecido como o Evangelho. O tempo passa e as lições inesquecíveis de Jesus continuam a servir de roteiro e guia para quantos busquem com denodo a iluminação interior. Jamais o mundo esteve tão necessitado como hoje das amoráveis e confortadoras mensagens vindas da Galiléia distante, que, como cânticos celestes, atravessam o tempo e o espaço, falando aos nossos corações necessitados e aflitos. Jamais o homem que venceu dificuldades e descobriu a ciência, que criou com o seu gênio inventivo tecnologias incomparáveis, que sonda o espaço cósmico à procura de outras concepções de vida, que estuda o microcosmo em busca de respostas para enfermidades avassaladoras, que atravessa os oceanos e viaja pelos ares em máquinas notáveis. Esse homem que atingiu as culminâncias do saber não descobriu a si mesmo, ignora-se, ignorando a Deus. Sofre e se desespera, mantendo a cabeça curvada para o chão. Bastaria que fitasse o céu, utilizando o raciocínio e refletindo sobre as razões da vida para chegar a importantes e decisivas conclusões. Uma nova esperança o impeliria ao progresso e uma nova luz iluminaria seu caminho rumo ao porvir. Nesta belíssima página do nosso irmão Leon Tolstói, que nos traz a volta de Jesus, nós começamos a refletir. Nesse momento difícil pelo qual passamos, esse momento da transição planetária, nós não estamos necessitados de Jesus, não estamos como seus discípulos, acuados, com medo,
sem saber o rumo a seguir. E nós, assim como eles, temos o Evangelho. Temos Jesus vivo, ou Jesus redivivo, em nosso meio. Cá está ele. Mas nós, assim como os discípulos, ainda não acreditamos em Maria Madalena. Nós ainda duvidamos da notícia que ela nos traz de que ele está vivo, de que ele não está na cruz, de que o mundo que ele nos mostrou, ele existe, está à nossa espera, que nós devemos começar a caminhar dentro deste roteiro de luz que é o seu Evangelho, para atingirmos a nossa perfeição moral e chegarmos até ele. Não duvidemos mais, vamos abraçar o nosso Evangelho, vamos abraçar a Jesus e seguirmos juntos, tirando de dentro de nós esse orgulho, esse egoísmo, as dúvidas cruéis que ainda mortificam os nossos espíritos e deixam-nos na retaguarda, amedrontados. Façamos como Daniel, saiamos às ruas, à rua da nossa vida, gritando: Hosana, Hosana, aleluia, aleluia, Jesus está vivo. Necessitamos desta libertação, porque ainda estamos presos, mesmo conhecendo já o seu Evangelho. O problema é que nós conhecemos, mas não meditamos ainda sobre as suas lições. Não conseguimos sentir esta vibração que parte do espírito da letra e que me ajudaria muito se eu vivenciasse esses exemplos que ele nos deixou. Porque ele não só falou, ele viveu o Evangelho. Cada palavra, cada ato de Jesus é amor. Então vamos também nós ficarmos felizes, como o Daniel ficou, com a volta de Jesus. Vamos fazer com que ele volte para dentro dos nossos corações. E que cada uma destas instruções que ele deu revivifique o nosso ser, fortalecendo-nos para a nossa caminhada deste momento em que muitos estão assim, receosos, com medo desta pandemia, do desemprego, da perda dos parentes queridos. Vamos nos dispor e sairmos felizes, porque Jesus nunca nos abandonou. Que ele possa nos envolver hoje e sempre.